Alô! Mais um vídeo celebrando os 80 anos da UBC. Eu tô aqui com a Ana Maria da Atração. A gente vai contar uma história incrível. Muito obrigado por ter vindo aqui. Veio de São Paulo, voo atrasou. Mas estou aqui. Então por isso que eu tô falando muito obrigado por prestigiar. Obrigada a você, obrigado UBC. A UBC tá no coração, a gente tá lá há muitos anos. Mais uma mulher do music business vindo aqui, eu fico muito feliz por isso também. Muito obrigada pelo convite. Olha, eu quero te perguntar como que começa essa história toda. Porque você veio falar aqui de 2.000 shows, eventos, Fórmula 1, dona de editora, gravadora independente. Me conta, como que começa tudo isso? Cara, isso foi muito louco. Um amigo um dia vira pra mim e fala assim: você precisa me ajudar. Eu falei: te ajudar como? Você precisa ir lá no meu escritório. Me deu a chave. Cheguei, tinha um pessoal, falei: que é isso? Era um escritório de shows. E era o Paulo Fedato, que me chamou, e o Roberto Manzoni, que na época era o diretor do Gugu. Cheguei lá e falei: cara, não tenho nada a ver com isso. Gugu Liberato. É. Aí ele: tem sim, Ana, eu acho que você tem tudo a ver. Mas você fazia o que antes disso? Trabalhava num banco, não dei conta, eu falei: não. Tinha recebido promoção, tudo, eu falei: eu não sirvo para ficar trancada, eu preciso ir para outros lados. Montei uma imobiliária. Jesus. E pegava os imóveis arrematados do banco que eu trabalhava, que era o Bradesco. Mas eu falei: também não é isso que eu quero. Tinha feito matemática. E falei: também não é isso que eu quero. E aí falei: vamos tentar, vamos lá, vou ver o que acontece com esse lance de shows. Foi o caminho, e aí eu comecei a fazer produção de shows. Comecei nessa época. O primeiro artista foi o Peninha, que é um amigo até hoje, um grande compositor, uma figura incrível. E assim, com todos os defeitos, problemas, e a gente eu tentando, porque também não era a minha área, mas sabe quando você acha que aqui é meu caminho? Pelo menos presa não fica, né? Não. Aí eu comecei a viajar esse Brasil inteiro com shows, aí foi crescendo o número de artistas que o escritório tinha. E aí imediatamente eu conheci, passou um monte de gente, né? Era o mesmo prédio, o escritório do lado, tinha uma outra empresa também de eventos, que tinha o Arnaldo Sacomani, o Lucas Sálvia e meu atual sócio, que era o Wilson. E aí o Arnaldo falou assim pra mim: pô, você podia vir trabalhar com a gente. Eu falei: não, mas eu tô ali na sala do lado. Aí tinha um projeto, uma campanha, que quem estava fazendo esse projeto era o João Carlos Martins. Se ele falar isso, ele vai me matar. Mas era uma campanha política. Eu falei: vamos lá, vou tentar, né? E deu super certo. Comecei a trabalhar com eles, fizemos essa campanha. E a partir disso eu falei: não, acho que eu preciso ter uma empresa. Aí falei pro Wilson: tá afim de ser sócio? Ele falou: vamos. E aí tinha uma outra pessoa que era uma sócia também. Nós fomos sócios os três durante 18 anos. E com o Wilson hoje nós estamos há 32 anos. Isso já começa a atração. Aí já começa a atração, em 1990. Que loucura, né? Mas acaba que essa experiência de banco, tudo isso acaba fortalecendo você para sobreviver nesse mundo maluco aqui, não? Com certeza. É um mundo maluco. É um mundo maluco. E principalmente para mulher, né? Porque eu acho que era muito mais informal antes ainda, né? Quando você começa aqui. Além de ser informal, tinha uma certa dificuldade, porque assim, mulher não pode entender de som, de luz, de show, de produção, principalmente quando você sai de São Paulo e Rio, né? Então você imagina... Você sentia isso na época? Sentia não, vivi isso muito tempo. Por exemplo, fui fazer um show uma vez em Fortaleza, e aí eu sempre tive cuidado com o público, para não ter problema nem pro artista, nem pro público e tal. Aí eu passei lá para ver, contratei toda a equipe e tal, começa a montagem de palco. Aí eu falei pro cara: eu acho que quando você terminar de montar esse palco não vai dar altura. Ele virou pra mim e falou assim: sabe quantos anos eu monto palco? 30. Não é nem a sua idade. Tá bom. Fui embora. Aí no sábado à noite, o evento era no domingo, tô passando de carro, eles estão desmontando toda a estrutura para remontar, porque não tinha dado altura. Enfim. Você deu aquela olhadinha pra ele assim? Não, eu desci, falei assim:
Nossa, sério que não deu altura? Não acredito. Bem debochada. Bem debochada. Ele deve ter morrido, né? Não, eles me chamavam de Paulistinha folgada. É. Mas eu acho que sempre que eu converso com mulheres, eu falo, cara, a gente tem que ser forte, né? Então, isso é uma coisa ruim, sabia? Porque, assim, você tem que ter uma postura um pouco diferente. Principalmente, imagina isso 30 anos atrás. Mulher, shows, eventos, era bem difícil. Então, você acaba tendo que ter uma postura meio de brava, meio de exigente, para as pessoas te respeitarem. O que não é bom, né? Não, não é. Mas, assim, foi a maneira que eu encontrei na época de conseguir sobreviver a tudo isso. Porque, assim, olhava uma mulher nova... No interior era muito pior do que nas capitais, né? Ainda é, mas eu acho que, por exemplo, hoje eu lido com o pessoal de Norte e Nordeste, então, assim, tem um povo machista que é um pouco complicado lidar com eles. Hoje eu tiro isso de letra. Mas para chegar nisso não foi fácil, não. Até porque existe a nossa sociedade, eu acho que tem um pouco esse perfil de que o homem é que sabe, a mulher não pode saber. Isso eu fui vivendo durante todos, você falou, eu fiz realmente mais de 2.000 shows. Tenho histórias assim de um dia chegar num local e eu sempre tive um bom ouvido. E eu chegar a ouvir o gerador, eu falei, esse gerador tá com problema. Liguei para o dono da empresa, isso lá no evento. Tipo, umas 4 horas antes de começar o evento. Falei, olha, o gerador tá com problema. Ele, não tá não. Esse gerador saiu da manutenção hoje. Eu falei, olha, ele pode ter saído da onde você quiser. Mas que ele está com problema, ele tá. Faz favor, manda o gerador. Aí ele, não, bom, eu tive que ligar umas 10 vezes. Até que, e era longe, era São Paulo, mas assim, Zona Leste de São Paulo se anda 4 horas para chegar. Tô exagerando, mas é longe. E aí, eu falei, não chega esse gerador, comecei, pus o primeiro artista, mas assim, deu tudo certo. No segundo, era um artista grande de São Paulo, sensação, nunca esqueço. Ele entrou, tchum, e o gerador tinha acabado de chegar. Eu tirei a chave do motorista, falei, porque ele foi teimoso, mas ele trouxe. Trouxe, mas 3 horas depois, 4. Peguei a chave do gerador, do motorista, falei, você não vai nem no banheiro. Nem no banheiro, dá a chave aqui. Mandona, né? Aí, falei para os meninos, se cair, não é para arrumar. Despluga e gerador. Imagina, caiu, fui olhar para ver como é que tava o som, caiu, tchum. Virei pro Marquinhos e falei, Marquinhos, sem luz e sem som. Devia ter umas 15.000 pessoas. Faz alguma coisa. Dança, tira a roupa, qualquer coisa, mas faz alguma coisa. Ele olhou e falou, tá bom. Sei lá quanto tempo demorou. Na época eu fumava, eu acendi um isqueiro. O cara, na hora que puxou o cabo, sabe o cabo do gerador? Ele não puxou pelo cabo, ele puxou pelos fios. Os fios saíram e o cabo ficou. Eu falei, meu Deus. Bom, uma eternidade. Você também não queria ficar trancada no escritório, né? Mas olha, sempre me virei com essas coisas. E depois deu tudo certo, ele conseguiu segurar o público, voltou e tudo lindo, maravilhoso, mas essa dificuldade eu sempre passei. De ter esse jogo de cintura também, né? Também. E assim, de não passar problema para ninguém. Se do contratante não vai saber nada, o que está acontecendo, que está morrendo alguém, ele não vai descobrir nunca. Você, nesse momento, vocês faziam agenciamento. A atração, quando ela começa, eu te falei antes da gente começar, porque por volta dos anos 90, tinham pouquíssimos selos independentes ou gravadoras independentes que funcionavam com tamanho, né? Eram poucos, a gente não dá pra contar em 2 mãos dos que eu lembro, porque você tinha você tinha Paradox, tinha Atração. Que era maior, acho que era Paradox na época, era maior. Tinha especialistas, né, tipo Spotlight, que Eldorado, tinha coisa do dance ali, era né? dessa época. E aí você tinha coisas de hip hop, que já tinham do rap, né, naquela época, e tinha tipo Cid, tinha esses selos de coisas, né, que eram meio de... A Cid que fazia, tinha... Aquelas coisas de humor, Miele, né? A gente tinha até umas coisas que a gente distribuía, eles distribuíam pra gente porque fazia parte um pouco, que era um catálogo que a gente representava da Alemanha, que era muito legal, de músicas para bebês. Chamava Happy Baby. Nossa, foi campeão de vendas. Todo mundo tentou copiar, mas ninguém conseguiu. E a Cid distribuía pra gente. Tinha esses cases, né? Assim, tinha. Como que nasce mas você falou de hip hop, atração? A gente também teve hip hop. Vocês também tinham lá? A gente teve algumas coisas importantes, 509E.
Olha só. E fui no Carandiru várias vezes, nunca esqueço. Pô, eu toquei com a minha banda, que era da Paradox, naquele Kalahari, lembra? Nossa. Que tinha em frente ao Carandiru. Fala sério, aquele lugar é algo... Mas assim, sempre fui louca, né? Vamos pensar numa coisa, falando do Carandiru, né? Todo mundo já queria entrar, saber como é. Aí eu peguei amizade com o diretor e falei, a gente não podia fazer uma coletiva aqui dentro? Ele olhou pra mim e falou, você é louca? Falei, não vou falar que vai ser dentro da cela, mas assim, aqui dentro do Carandiru. Bom, consegui fazer essa... Você pode imaginar que eu levei... Você conseguiu. Todo mundo conseguiu. Pode imaginar que a gente, assim, não tinha mais espaço, porque eu falei, vamos dividir por horários, mas tudo que você possa imaginar... Cara, vocês eram muito guerreiros, porque eu me lembro que na Paradox, vira e mexe o Nilton me ligava, a sua música vai tocar no intervalo o jogo do Corinthians. Eu falei, como assim? Tinha uma hora que tocava a musiquinha, né? Uhum. Então você via que os independentes arrumavam outras formas de ter colocação de música, né? São essas loucuras que eu falo. Não era a gente isso aí? Sempre criava alguma história. Eu fui vaiar durante 6 meses em São Paulo, em todos os shows. Porque eles botavam a gente abrindo pavilhão 9, você imagina, um monte de branquinho tocando reggae no Kalahari. Aí o gente abriu o cara metade, vaia de novo. A gente só se danava, porque ele vendia a gente pra qualquer coisa pra tocar antes. Que barato. Bom, mas imagino que não foi o case que isso virou na sua vida, não, né? Eu tenho lembranças com o pavilhão 9 e um estava preso, saía com... Não teve época, ele saía com não sei o que é, um liminar pra tocar e voltar pro presídio. Nossa, fiz muito isso. 509, muito. Aí a gente ficava naquele hotel lá em São Paulo, tem aquele hotel na Brigadeiro Luiz Antônio, tem um hotel que fica todo mundo ali, não tem? Aquele hotel... Tem um hotel... Tinha um lá no centro, na Rio Branco. Eu sei como que assim, era, eu encontrava os fantasmas da minha adolescência, o Trio Los Angeles. Nesse hotel todo mundo tava ali. Ficava nesse hotel, Naim, eu falei, Naim. Todo mundo, isso? Exatamente. Nossa, uma vez eu lembro que Zezé de Camargo, Leonardo, todo mundo ficava nesse hotel. E a gente colocava os artistas já nessa época nesse hotel. Ah, vocês também botaram, tá vendo? Também. Nossa, eu não me lembro o nome, mas até o final da entrevista eu vou lembrar o nome desse. Esse hotel era um negócio que qualquer pessoa podia estar ali. Nossa, e era uma coisa, todos os artistas queriam estar ali. E você já tinha entrado nele? Não. Era muito ruim, Eu tomei um susto, assim, e a gente ia pra aquelas caravanas de Raul Gil, né? E aí você via a coisa da atuação de labels como atração, que às vezes você não tava na Xuxa, mas no Raul Gil, em tudo que era menor, eram os selos independentes tentando ocupar aqueles espaços, né? E assim, sempre que a gente conseguia fazer um artista, vinha as multinacionais em cima do artista. E aí a gente negociava, por exemplo, o Marcelo Castelo Branco foi um dos que eu negociei na época, Cine Calmon e Morrão Fumegante, ouviu falar? Não. É um reggae que, assim, ele fez uma música chamada Miami Blues, até Gilberto Gil teve que cantar aquele ano no Carnaval em Salvador. E aí, na época, falou, vamos vender, não sei o quê, a Ivete quer gravar, não sei quem quer gravar. Vendemos. Passamos por um tempo, ficava, sei lá, 2, 3 anos, depois voltava, mas aí já não tinha muito, mas a gente continuava a carreira. Travessos, a gente também fez os Travessos, depois vendemos. Eu acho que a atração na minha cabeça estava muito ligada a Pixote Travessos, porque a gente foi morar lá por volta desse ano que a gente foi pra lá. Putz, cara, é o ano que sai fácil do Jota Quest. E Maurício Manieri explodido, Jorge Aragão explodido. Nossa, Jorge Aragão. Eu não sei que ano é esse, mas eu lembro que era o ano que o Travesso estava explodido, com aquelas galochas coloridas. A gente estourou os Travessos, a gente vendeu eles no auge. E aí, aquelas histórias, não, tudo, a gente fez tudo. Mas mesmo assim, você não consegue, às vezes, segurar um artista. E o Wilson não estava na atração na época, ele estava na Warner. E eu vendi para o Beto Boaventura, negociei com o Beto. E assim, os Travessos para mim foi uma coisa que... Imagina, eu fazia eles aprender a falar, aprender a se vestir, faziam uma apresentação num programa de TV, segunda-feira aqui. Media Training, não tinha nem esse nome ainda, né? Não. Vocês fizeram errado isso. Um dia eles ganharam um prêmio da Crown e agradeceram o Raul Gil. Meu telefone na hora começou a tocar. Arnaldo Sacomani era o compositor da música. Fala para os Travessos a próxima vez, pedir para o Raul a próxima música de trabalho. Mandei. Segunda-feira, todo mundo na minha sala. Falei, que história é essa de vocês agradecerem o cara da televisão para um rádio? Como é que rádio vocês confundem com televisão?
Aí o próximo programa era o Faustão. Na época era difícil, acho que foi um dos primeiros artistas que a gente colocou lá. Anota tudo que vocês precisam falar, para quem que vocês vão ter que agradecer, enfim. E para mim foi muito difícil vender os Travessos. Aí um dia o Wilson virou para mim e falou assim: pensa que isso é uma cria que você vai pôr no mundo, ela não vai permanecer sua. Eu falei, mas é tão difícil. Esses meninos, eu ensinei tudo quase. Quer dizer, na minha cabeça, né? Mas eles tinham 14, 15 anos quando começaram. Depois, quando estouraram, acho que tinham 17. Como que a atração, minha curiosidade mesmo, como que uma gravadora independente, nessa época, conseguia criar um Travesso, por exemplo? E botar menos mainstream, cara. Você imagina que, por exemplo, a gente tinha que se virar por outro. Eu falava que a gente comia pela borda. Então me conta, por exemplo, contratou Travesso, viu que aquilo era um talento. Não, anos vou te 90. contar antes. Como é que os Travessos chegaram primeiro? Eles chegaram como Moleque Travesso, e aí mudaram de empresário, não podia ter um nome. Comecei a fazer campanha política. Antigamente, as campanhas políticas, eu sempre fiz produção, profissionalmente, nunca fui de nenhum candidato, era profissionalmente. E fazia os showmícios, a gente fazia praticamente toda a estrutura de uma campanha, principalmente showmícios. E teve uma época que o que rolava mesmo de música era o sertanejo. Então era Chitãozinho, Chororó. Fiz, quando tinha grana, tinha Chitãozinho, tinha João Mineiro e Marciano. Só que quando não tem grana, você tem que ir para outro lado. Eu falei, acho que eu vou pro samba. Aí liguei para um amigo que era da Band, que fazia uma hora de samba lá, e falei, preciso de alguém do samba. Aí ele falou assim, vou te mandar o Pelé Problema. Um cara do samba, que até hoje, um negão. Falei, Pelé Problema, vamos lá. Aí ele me ajuda aí no samba, porque o samba é difícil de trabalhar. Aí, e os Travessos, eu já estava com eles, eu falei, vamos começar a pôr eles para fazer show. Então, eram os Travessos, olha só, de uma vez que nós estouramos. Travessos, Negritude Júnior, Catinguelê, numa leva só de campanha. Quando terminou a campanha, esses artistas estavam, e esse Pelé Problema, um dia vira para mim, eu estava trabalhando com Fundo de Quintal, eram vários artistas, e ele tem um artista chamado Negritude Júnior. Negritude Júnior? Não quero. Aí um dia, os artistas viajaram e me ligaram e falaram, tem um evento amanhã. Tava todo mundo na estrada. Eu falei, caramba, Pelé, quem tem? Ele, Negritude Júnior. Eu falei, você vai me fazer engolir o Negritude Júnior. Tá bom, vamos lá. Aí fiz era um evento para umas 5.000 pessoas. Eles chegaram com uma Kombi segurando as portas, com umas roupinhas metade assim da perna. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, vamos ver o que vai dar isso. Eles entraram no palco. Eles começaram a cantar Paralamas do Sucesso, Djavan, tudo que você possa imaginar em ritmo de samba. Pegou. Não, explodiu a galera. Eu falei, não, você contratou esse público para estar aqui, não é possível. A partir desse show, comecei a colocar. Não, ele era bom, né? Showman. Muito, muito, muito. Com as esquisitices, carismático pra caramba. Super. Né? Mas não tinha isso na época. Mas, por exemplo, Soeto, Belo, isso tudo vem tudo dessa época. Tá vendo? Olha, coisas interessantes que eu nunca saberia. Ou seja, esse espaço de mídia, porque é uma apresentação que tem 5.000 pessoas, você usou muito a seu favor. Imagina que numa campanha eu chegava a fazer 200 shows. 200 shows. E com audiências grandes, né? O mínimo era 5.000 pessoas. Quando tinha eventos grandes, a gente chegava... Por exemplo, eu tenho eventos que a gente fez na época. Zezé de Camargo, acho que tinha mais 100.000 pessoas. Ou seja, se um artista desse fizesse 200 shows de uma campanha, ele saía explodido. A gente saía. Tanto que quando o sertanejo... Olha que loucura que é isso. Quando o sertanejo sacou que o samba estava crescendo, eles vieram. De volta. De volta. Não, vamos fazer. Eu falei, putz, agora não dá. O pessoal que me ajudou tá aqui até... Porque antigamente a campanha começava em março e terminava em novembro. Agora a lei mudou, né? Começa mais próximo, né? Graças... O showmício hoje pode Não, ter? não existe mais. Não pode, não, né? Foi um problema já Lula com Zezé, enfim, teve umas confusões aí de valores, de não sei o que, parou o showmício.
mas era muito importante para os artistas, muito. Não faz sentido não poder ter. Hoje também é diferente, né? Por exemplo, eu acho que se você pegar a periferia, antigamente a gente entrava na periferia, tinha uma equipe precursora que ia para negociar a entrada. Imagina, estou falando isso de São Paulo, fiz o estado, era barra pesada. Imagina hoje. Eu acho que hoje eu não sei como seria. E antigamente tinha lugares grandes para se fazer, hoje eu não. Periferia, o que eu acho muito interessante é achar a alternativa, né? Essa lance é uma alternativa. Exatamente. Foi uma maneira que a gente encontrou de. E foram vários, né? Quando você faz uma história dessa, você faz vários. Eu tenho uma outra história, por exemplo, que. Tradição. Michel Teló. Tradição. O Tradição tinha feito uma música, acho que eles estavam na Universal. Saíram da Universal e fizeram alguma coisa com o Zeca Pagodinho, enfim, não tinha rolado. Aí a gente, vamos fazer um trabalho. E a Atração, durante muitos anos, foi a gravadora oficial de Barretos. Então a gente, além de ser gravadora oficial, tinha CD, tinha tudo que você possa imaginar, shows. E aí eu falei tinha um cara que fazia a programação, que era um super cara. Falei assim, eu preciso que você coloque um artista. Ele, quem? Mas olha, tem que ser em tal dia, em tal palco, em tal horário. Ele falou, por quê? Eu não posso fazer isso, tem outros artistas. Eu vou estourar esse artista e ele vai chegar estourado aí. Mas era assim a conversa, coisa de maluca. Aí eu peguei uma música do Tradição, que no começo eles nem queriam gravar, não queriam que fosse a música de trabalho. Aí o empresário era o irmão, o Theo. Ele vai me ouvir, ele vai ficar bravo. Aí ele virou pra mim e falou assim, não, a música não é essa, a música é a outra. Eu falei, não, a música é o Barquinho. Ele, não, a música é não sei qual. Eu falei, me fala 3 regiões de São Paulo ou do Brasil. Aí ele falou 3 regiões, peguei a música, as 2, mandei pros radialistas, pros caras de programação, eu falei, dá pra escolher qual das 2 é melhor? A que eu tinha escolhido era unânime. Ganhamos. Eu falei, bom, então já resolvemos que vamos trabalhar. Antes da feira, da festa do peão, eu coloquei assim, num raio de 100 quilômetros, todas as rádios. Todas. Pus o pessoal na rua, eu falei, como? Não me importa. Quero que todo mundo saia tocando essa música. E era o Barquinho, foi acho que o primeiro sucesso do Tradição. Quando nós chegamos em Barretos, tudo que eu tinha falado pro Cássio, que era o cara do Eventos, e ele não tinha um artista mais importante, tudo que eu falei deu certo, ele teve que colocar, eu falei, não põe para começar. Você fez um mês antes? Não, nós fizemos, acho que uns 2 meses antes, mas assim, pô, que interessante, varremos a região. Quando chegou na festa do peão, a música estava arrebentada. Aí você pega amigos, você pega todo mundo de rádio. E imagina, eu não tinha grana para pagar a rádio, então eu tinha muitas amizades. E nessa época eu me lembro muito bem, desculpa te interromper, que a Paradox botava a gente para fazer umas rádios que a mídia já não fazia. Uhum. Então a gente ia com essas bandas todas de van, ia fazendo rádio que ninguém mais ia, o artista grande não ia, não tinha mais o divulgador grande da gravadora ainda, então vocês faziam todas, né? Além de fazer todas as que a gente não conseguia pagar, eu era amiga deles, então uma coisa ou outra eu conseguia. Por exemplo, só para você ter umas loucuras, um dia eu fui fazer os Travessos, tinha aquela coisa de autógrafo no Carrefour. Aí eu passei na principal rádio, que tem a Clube, a Conquista, né? Fui lá na Clube visitar o dono da rádio e conversando tal. Ele, mas o que você veio fazer? Eu falei, não, eu vim fazer uma tarde de autógrafos dos Travessos amanhã. Não, não é uma tarde, é uma manhã, amanhã. Ah, chamou o locutor, avisa aí. Bom, 6 horas da manhã, o pessoal do Carrefour, pelo amor de Deus, que hora vocês vão chegar? Vão explodir. Bom, bombou. Nós tivemos que chegar 5 horas antes, era tipo meio-dia. Tivemos que chegar às 8 horas da manhã para liberar, porque já tinha congestionado. Quer dizer, então, o poder da rádio. E assim, uma brincadeira, conversando com o dono da rádio. Não. Cara, mas genial essa coisa do 100 e-mail. Eu sou fascinado por essas ocupações de espaço que são oportunidades que às vezes as grandes não estão olhando, né? Não sei se não estão olhando, mas, por exemplo, eles têm grana, né? Eles vão lá e pagam. A gente não, a gente tem que se virar para ver como é que a gente consegue. E aí a gente vai comendo pela... Não, e tem a coisa que é você dona ali,
E a multinacional com um representante que às vezes está trabalhando para todas as companhias ao mesmo tempo. Que ainda tinha isso em algum momento, esse cara do interior, ele fazia para várias. Coisa fantástica. Você chegou num ponto que, por exemplo, eu tenho artistas hoje que estão com a gente, nós temos 26 anos de gravadora, eu tenho artistas que estão lá há 25 anos, Quinteto Violado. Estão fazendo 50 anos de carreira, nós estamos fazendo o DVD deles agora, eles estão há 25 com a gente. Antigamente era Taíde Alexandre, hoje é Altair e Alexandre, acho que eles estão 20 anos. E uma das coisas que eu acho que é assim, muito louca, que eu acho que é muito legal, o artista liga para você e fala, na hora, de noite, de madrugada, no sábado, no domingo. Hoje eu me policio um pouquinho mais, mas porque se deixar é 24 horas, não tem sossego. E acho que isso, a multinacional tem um pouco de distância, né? E ligar para a rádio também, né? O presidente não pode estar sempre, talvez numa situação importante ou outra. Mas você tá na relação no network direto, né? E uma das coisas que eu sempre fiz, já que eu não tinha dinheiro, eu tinha que ser simpática. Bom, simpática acho que eu sou, não querendo ser convencida. Mas eu tenho um cara que trabalha comigo até hoje, que é o Chico Pardal. Ele e o Wilson, se eu tenho 32 anos, eles têm uns 45 juntos. Fizeram já. E a gente visitava todo, tipo assim, a cada 2 meses, pelo menos uns 3.000 quilômetros, visitando as rádios. Eu fazia uns promocionais, por exemplo, eu não tinha grana para pagar. Então eu fazia uns promocionais com a capa da rádio, com o meu repertório, e eu saía entregando. Tipo 1.000, 2.000, dependendo do tamanho da rádio, 5.000. Formiguinha mesmo. Entregando para as rádios, e assim, a gente tocava em todos os lugares, porque o que acabava acontecendo era um brinde que a rádio tinha. E a capa era a capa da rádio. Eles me mandavam a capa, eu fazia o repertório, e imagina, chegava a fazer 150.000 promos para distribuir entre o interior de São Paulo. Muito. Cara, que legal. E tem, até hoje, eu fui guardando. Você tá me matando várias curiosidades, assim, de como uma atração existiu naquele momento. Porque você viu os artistas estourados, e no Raul Gil, na Globo sempre teve uma ocupação maior das multinacionais, né? Mas quando você fazia SBT e Raul Gil, você encontrava aqueles artistas que, teoricamente, não estavam na Globo, né? Isso não mudou, né? Continua ainda. Continua um pouco assim, Continua. Né? Então eu lembro que eu chegava e encontrava os artistas, tipo, o Trio Los Angeles foi uma coisa que não via anos, estava lá fazendo Raul Gil. Me lembro que tinha o Banana Split, umas coisas que eu não via há anos, e tava lá. E aí a gente ia fazer aquelas caravanas, né? Caravana era muito engraçado, porque todos os artistas que eu via quando eu era criança no Silvio Santos estavam lá na caravana do Raul Gil. Então essa coisa de ocupar os espaços que nem todo mundo tá ocupando, né? A Banana Split, Dominó. Afonso Negro fazia pra caramba interior, né? Dominó, nossa. Eles eram do Dominó, era o Afonso, o Marcelo, fiz muito show com eles. O Marcos Quintela, que hoje é publicitário, mas era muito legal, muito legal. Qual outras alternativas que a atração nesse momento aqui conseguia arrumar para fazer esses artistas acontecendo? A gente sempre foi na contramão das multinacionais, por exemplo, hoje se pegar, a gente tem produto regional no Brasil inteiro. A gente tem os bois de Manaus, o de Parintins, né, que é o Garantido Caprichoso, isso desde lá de trás. Isso, depois que virou um espetáculo, é que a mídia começou a entrar e ver, mas a gente já estava lá atrás com isso. O reggae no Maranhão, que era uma coisa que ninguém dava bola, então era uma coisa que a gente vendia regionalmente. No Sul, Borguetinho, Gaúcho da Fronteira, que depois foi crescendo. A música Galdéria ali, né? Mas ninguém dava. A gente tem o Rasqueado Cuiabano. Enfim, a gente tem um pouquinho de cada pedaço do Brasil. E as multinacionais não se importavam, porque eram artistas pequenos, mas que regionalmente, eles, como até hoje isso acontece. E rodam, né, regionalmente. E hoje, por exemplo, nós temos uma banda que também está com a gente há mais de 20 anos, que é a Limão com Mel. É super grande no Nordeste. Eles não têm nem interesse de vir para São Paulo ou para o Rio, porque o que eles têm de agenda para lá é algo... E se você pegar, pode ver, não tem nenhuma multinacional que foi atrás para... Hoje talvez sim, porque hoje o streaming é algo super importante para todo mundo. E para eles é market share, quanto mais gente tiver ali dentro, eles hoje eles têm, mas por exemplo, né? Acho que a contramão nós íamos nessa rebarba, nesses artistas que regionalmente tinham alguma...
tinha um conteúdo e tinha um certo público. Só que para a multinacional era pequeno, para nós era importante. E vocês pensavam um número menor de cópias também e ia trabalhando regionalmente, né? E eles iam crescendo também. Por exemplo, a gente delimitava uma área. Uma vez eu fui com o Chiquinho, esse que você fez a entrevista, nós fomos para o Mato Grosso. E aí chegamos numa loja, a gente saiu, fizemos do Mato Grosso, de Campo Grande até Cuiabá de carro. Eu falei, meu Deus, que loucura. Aí paramos chegamos em Cuiabá, chegamos numa loja, aí eu comecei a olhar um CD e tal. Falei, nossa, que bacana. Aí, numa próxima loja, eu falei pro Chiquinho, olha que lance legal. Esses meninos, eram uns 3 meninos. Aí ele, legal. Nisso, o cara da loja falou assim, caramba, esses meninos estavam aqui agora. Você não quer falar com ele? Eu falei, não, hoje nós viemos só para cuidar de financeiro, era vendas e tal. Não vamos falar de artista. Bom, foram chamar os artistas lá. E os artistas, na semana seguinte, iam gravar um DVD. Aí o empresário era um cara de rádio, ele virou, vocês não querem passar lá na rádio, tomar um café e não sei o quê? E um pouco antes, a gente tinha passado num cliente, eu tinha ouvido uma música. Eu falei, caramba, que legal isso. De quem é? Ninguém soube me dizer. Eu falei, putz, isso é legal. Bom, passou, fomos na rádio. Aí o cara da rádio vira e fala assim, queria te mostrar uma música. Na hora que ele põe a música, era a música que eu tinha ouvido. O Chiquinho olhou, caramba, é pra ser seu. Eu falei, calma, Chiquinho. Chiquinho já era daquele jeito. Já, doido. Mas uma grande pessoa, um grande amigo. Aí eu falei, tá legal, vamos levar. Tá afim de uma gravadora? Aí eles, chamava 2-1. E eles fizeram um lance na época, assim, um acústico do Amor Perfeito. Estourei no Brasil inteiro aqui. Chegava assim, por exemplo, em Recife, com o meu CDzinho, o cara falava, cara, eu tava esperando essa música. Bom, depois o Roberto gravou novamente, Cláudia Leite, todo mundo gravou, mas a primeira gravação foi esse do 2-1. E eu falava assim para eles, vocês vão começar no Mato Grosso e vamos subindo por São Paulo, pelo interior de São Paulo. Conforme vocês forem andando e for acontecendo, a gente vai aumentando, porque não tinha grana para fazer o Brasil inteiro. Mas foi um artista que a gente fez o Brasil inteiro. Quer dizer, eu me lembro que as gravadoras gostavam de fazer do sul descendo, né? Muitos artistas de pop, de rock, né? Pop rock é um segmento bem caro, né? A gente nunca teve essa opção muito de pop rock. Você vai ocupando espaços que a gente conseguia bancar. E a gente conseguia estourar do mesmo jeito, só que não como uma multinacional, mas a gente sobrevivia. Você, quando abriu, vocês sabiam que ia ser um desafio absurdo, né? Ou não? Então, o Brasil mudou muito. Nesses 30 e tantos anos Nossa, aconteceu de tudo. De tudo. Imagina, a Raquel país. falou que trabalhou com vocês. Aliás, você e a Raquel tem a ver, assim. Eu fico imaginando a Raquel toda certinha, pelo pouco que eu a conheço, trabalhando, entrando num negócio desse. Foi muito legal. Foi muito legal. A Raquel, falando dela, né? Olha, eu tenho uma equipe que, assim, brilhante. Tanto dessas pessoas que... A Raquel é uma pessoa que, até hoje, pra gente, é uma amiga, enfim. E a que eu tenho atual, são pessoas... Eu tenho funcionários lá de 26 anos. De empresa, de 20 anos. Então, a gente tem uma equipe muito legal. E a Raquel entrou num momento de mudança. O mercado estava de novo mudando. Porque nesses 30 e tantos anos, foram várias mudanças. Me conta, porque as pessoas ficam curiosas, até porque tem gente que está estudando music business, acaba isso sendo muito valioso, né? Qual foi a primeira mudança que a Atração viu que ou melhorou ou piorou muito? Nós tínhamos um problema muito sério no Brasil, que era o ICM. Então era assim, era uma coisa que não era... A multinacional tinha o ICM, ela tinha, você sabe dessas vantagens que tinha do ICM. Tinha um desconto, né? Tinha. Que vinha de onde? Das vendas de produtos que vinham prontos. Então, quer dizer, eles tinham muita grana, que foi que aí começou o jabá, por conta desse ICM, que vinha de produto pronto de fora. Gravadora nacional não, ela vivia dos produtos que ela tinha aqui. E
era completamente, imagina, a multinacional, além de ter os produtos que tinham do Brasil, vinha com Madonna, com Michael Jackson, YouTube, com tudo que você possa imaginar, e com ICM de graça. Quer dizer, pegava todo esse dinheiro e pagava milhões por vários artistas. Então era uma coisa assim muito desleal, se você for pensar, para uma empresa brasileira e para uma multinacional. Quer dizer, eu acho que politicamente a gente nunca teve muito apoio. Esse lance do ICM foi uma coisa muito séria e muito forte. Depois vem a pirataria. A pirataria vem no momento em que as prefeituras, o governo, liberam para o pirateiro vender, por exemplo, em São Paulo. Na Paulista, né? Então. Era assim. Quer dizer, eles têm lá uma licença para vender um produto que é pirata e nunca fizeram nada, mas eles não deixam de cobrar o ICM, de cobrar os impostos, de cobrar tudo. Porque para o mercado, para nós, eu falo, a gente tem um sócio majoritário que não trabalha. Que é o Estado. Exatamente, que levam 25% de tudo que a gente fatura. Para uma multinacional era muito mais fácil de sobreviver porque tinha e tem até hoje, todo esse produto que vem pronto. Hoje de formas diferentes, mas já vem pronto. Nós não, nós vivíamos do que nós produzíamos. E foi muito difícil. Então, a distribuição era um desafio também, a distribuição física, nossa, assim. Como que vocês resolviam esse problema para não usar a distribuição da multinacional? Porque o que eu ouvia falar era que quando você estava distribuído por uma multinacional, dificilmente você conseguia encaixe nas prateleiras, né? Porque o cara estava vendendo para você, óbvio que ele ia priorizar o da companhia dele, né? Nós somos, graças a Deus, lá atrás, grandes e ousados, porque nós tínhamos distribuição no Brasil inteiro. Nós tínhamos escritório em São Paulo, que era a nossa... Distribuição própria? Própria. Nós tínhamos escritório no Rio de Janeiro e em Recife. Em Salvador nós chegamos a ter também, para conseguir fazer a distribuição e conseguir receber, e conseguir colocar o produto, ter alguém que fosse lá, por exemplo, nas Americanas, imagina, essa época do Chiquinho, um dia nós fomos nas Americanas, Marcelo Spinassi, que acho que ele tem virou um grande amigo. Falei, a gente tem o Happy Baby. Chegamos na Americana, sabe onde... Happy Baby era um produto infantil, sabe onde estava? No Happy. Imagina que quem vai consumir produto infantil não vai procurar no Happy. Tinha que estar perto de um produto infantil, né? Então, e ele... Nossa... Então a gente até tinha o cara que ia lá arrumar a prateleira, mas isso era muito custoso, era muita grana. E lidar com estoque também, de ter que fabricar e o que tem de devolução, tudo isso, né? Tudo. Cara, que guerreira que você foi junto com o teu sócio, assim. Nossa, mas olha... Dormia? Dava pra dormir? Teve uma época que dava, teve uma época que a gente quase falhou. Com esse lance da pirataria, desse lance do ICM, a gente... ficou muito perto de falir. Foi uma fase, assim, muito difícil. Por todos esses problemas. E, assim, se olhasse, por exemplo, a gente estourava os travessos, vendemos 700 mil cópias. O pirateiro tinha vendido 1 milhão. 700 mil? O pirateiro já tinha vendido 1 milhão. Mas era de chorar, de você sair, aonde você ia, tinha... Ai, falava, meu Deus, como pode alguém comprar um CD pirata? Mas sobrevivemos a isso, mas foi muito difícil. Cara, o Mauro Mota conta que teve um disco do Roberto que eles terminaram de mixar, aí ele foi fazer uma viagem de férias, tipo 4 dias depois já tava vendendo. Ele falou assim, como você conseguiu na praia, no Nordeste? Ele falou, vou comprar um. Aí ele ligou pro Roberto, ó, tô ouvindo o nosso disco, como que chegava, né? Eles faziam montagem e punham as marcas. Era uma coisa assim, era de chorar. Isso no Brasil inteiro. Mesmo você tentando te proteger de ninguém saber, não tinha como. Não tem. Pirateiro é algo assim. E assim, você põe o CD na rua, eles eram muito mais ágeis do que a nossa distribuição ou de qualquer multinacional. É algo assim que é... Eram grandes players ou era pequenos, centenas de pequenos players que botavam esses discos na rua, os piratas? Eu acho que é uma organização isso. Um dia eu falei, não, eu preciso chegar nessa organização, não é possível. Porque dá curiosidade de saber, né? Mas não consegui, não. E tinha os representantes no centro, você via, mas era assim, muito. Sem contar que nessa época,
Você estourava um produto, a carga era roubada. Tivemos algumas cargas roubadas e um dia a gente estava... Que produto era? A gente tem um sertanejo que é super forte, também está com a gente há muitos anos, um deles já faleceu, que era o Chico Rei Paraná. Eles estavam estourados, não lembro nem que música era. A gente tinha um depósito, tinha a equipe que trabalhava no depósito, segurança, chegaram com uma nota, tinha que ter um carimbo de Manaus. Tinha esse carimbo na nota. Na hora que eles abriram o portão, que era para pegar a mercadoria, era um assalto, 3 caminhões. Levaram tudo. Tudo que conseguiram em 3 caminhões. Essa coisa de logística no Brasil sempre foi muito perigoso, né? Nossa, mas assim, a sorte que nós tínhamos seguro, mas era uma coisa assim que, nossa, isso é uma outra dificuldade, quer dizer, outro dia eu estava conversando com um presidente de multinacional, falando sobre isso, quer dizer, eles também tiveram muitas cargas roubadas, quer dizer, se fazia um produto, além de ter a pirataria, ainda tinha esse problema de carga roubada. A diferença é que o executivo ele perde o emprego se der tudo errado, você perde a tua empresa, né? Exatamente. Então é algo bem diferente, né? Olha, ser empresário no Brasil não é fácil, não. Vocês, nesses contratos com os artistas, vocês tinham 360, show, editora e fonograma, porque era uma forma também de vocês terem uma receita maior, tivemos, né? Com né? alguns, mas, por exemplo, não dá para você cuidar de tudo. Porque ou você faz direito uma coisa, você faz direito outra. E show e artista não é fácil, né? A gente sabe que cabeça de artista é complicado. Aí a gente preferiu não ficar... Focar na obra e nos fonogramas. Exatamente. Tipo assim, algumas coisas a gente até se arrepende. Por exemplo, artistas que a gente tinha carreira e que a gente passou e que hoje a gente tem todas as obras, os fonogramas, mas que não é da atração mais, mas é a Hungria, por exemplo. A Hungria começou dentro do escritório por conta de um amigo que nós tínhamos, que começou a trabalhar ele. E aí a gente... Interessante esse tipo de trabalho. Hoje ele é um grande nome da música, que é a Hungria hip hop, né? Você sabe quem é? Sim. Começou com vocês. Começou. Muita gente começou. Se eu te falar assim, desses tempos todos o que a gente tem, a gente vai de Itamar Assunção, uma história legal que essa acho que vale a pena contar. A gente tinha uma coisa assim de empresa, de deixar todo mundo um pouco mais próximo. E a gente tinha um lugar que a gente almoçava lá no escritório, como a gente tem até hoje. A gente continuou com isso. E aí a gente convidava sempre alguém para almoçar, ou aparecia, né? Geralmente eles apareciam. Aí um dia, tava o Itamar Assunção, o gerente do Bradesco, e a irmã Inês, a freira do rap. Você não tem noção o que foi esse almoço. Ninguém entendia nada. O gerente do banco, ele falava assim, que país é esse? Mas e vice-versa, né? Exatamente, mas muito legal. E assim, coisas que a gente vive que nunca mais, né? Itamar já... Imagina uma freira do rap. Já ouviu falar dela? Não. Muito louco. E com Itamar, que já era... E vocês iam atrás nesse AIR ou chegavam a você? Como que vocês achavam? As duas coisas. As duas coisas. Como até hoje isso acontece. Hoje, por exemplo... Um pouco mais. Acho que com a atração, a gente já pode ir passando um pouco para frente, né? A atração foi se adequando. Nós chegamos quase a falir, literalmente. Nessa época a Raquel estava... Ela contou que foi quando ela entra ali, né? Foi uma fase muito difícil. Foi esse problema de pirataria, com ICM, enfim, juntou. Aqui foi necessário remodelar a história toda, pensar no novo modelo de negócio, né? Então... Isso acho que foi em 2006, talvez já, 2005, todos esses, 2002, 2003. A gente começou, quer dizer, eu comecei a ver que podia ter alguma coisa nesse digital. Eu falei, vou começar a olhar para isso. E acho que, e fui me especializando nisso, e acho que foi com isso que a gente se reinventou. E tenha sobrevivido o que hoje, graças a Deus, a gente conseguimos recuperar o nosso acervo, recuperamos de outros artistas, de outras gravadoras,
porque ninguém acreditava no digital. Porque o digital, quando começou, era uma coisa... Você viu que estava enfraquecendo, foi pegando artistas, pegando obras, comprando catálogos. Não, na verdade, a gente estava quebrado. Eu fui pensando como é que nós vamos sobreviver a isso. E foi quando eu comecei a entrar no digital. O que você fez? Quais foram as ações, assim? Nós somos a primeira gravadora brasileira a estar no iTunes. Porque a negociação foi demorando, né? E vocês foram e entraram. Exatamente. E assim, no começo era 0, mas eu falava, não, a gente tem que insistir, porque esse vai ser um novo modelo e vamos insistir. E teve um momento que salvou um pouco, né? Aquela venda de músicas ali, né? Olha, até fazer todo mundo acreditar nisso não foi fácil. Porque primeiro você tem que acreditar e começar um trabalho. Nós começamos a fazer um trabalho que a gente não sabia direito o que era e nem aonde ele ia dar. Mas vamos lá. Nessa época a Raquel também estava junto, a gente tinha um menino que era completamente doidinho. Vamos começar. Eu falei, eu acho que isso vai mais a fundo. A gente tem um catálogo importante. Importante para a gente, porque, imagina, a gente representa o Brasil inteiro culturalmente. A gente sempre teve respeito pelo artista, pelo produto que a gente ou criou, ou foi parceiro, como a gente tem até hoje. E assim, a gente tem uma responsabilidade com a música. E é uma coisa cultural. A gente não põe qualquer coisa dentro da atração. Se, por exemplo, eu não tenho nada contra nenhum gênero musical, nem nada, mas, por exemplo, eu tenho algumas restrições, tanto eu quanto meu sócio. A gente está falando, nós estamos falando de cultura, e com todas as pessoas. Então, acho que o respeito que a gente sempre teve com o artista, a gente sempre teve com o público que a gente lida até hoje. Acho que isso talvez seja um diferencial que a gente tenha e que hoje para o Brasil você fala assim, mas por que isso? Para quê? Para a gente é importante. Não lançar qualquer coisa ou sucesso. É o olhar de curadoria da atração, né? É o olhar de vocês, né? Cultural. E assim, aquilo, né? Não pensa que não chegou tudo que você possa imaginar, mas a gente olhava e falava assim, não dá. A gente tem uma responsabilidade cultural. E é louco isso, porque tem selos e gravadoras que se salvaram com alguns segmentos e que a gente preferiu não. E aí fomos lutando. E acho que talvez hoje, depois de todas essas coisas... Mas qual foi o próximo passo? Assim, olhou o iTunes, se anteciparam, foram ocupar aquele lugar. Entramos de cabeça no digital. De cabeça. Como fomos... Eu fui, assim, aprender como é que a gente podia fazer essa distribuição. Aprender mídia social, aprender cada passo. Por exemplo, hoje a gente tem um canal no YouTube. Imagina, uma gravadora nacional, nós temos quase 2,5 milhões de inscritos no YouTube. Isso eu vi, eu achei incrível. E assim... Que é se olhar como mídia, né? Mas você viu que ali a gente tem de tudo. Eu tenho sertanejo, eu tenho samba, eu tenho tudo. E as pessoas... Hoje no YouTube, por exemplo, todos os meses a gente faz uma avaliação do que está acontecendo. A gente tem uma coisa que é linear. A gente virou queridinho do YouTube, segundo eles. É linear. E chega sábado e domingo, a gente vum! E depois continua. Mas é isso há anos. Aí eu falei, bom, acho que nós estamos no caminho. Essa iniciativa de ir para o YouTube foi tomada como, assim? Porque isso para mim é um negócio que eu não entendo, as multinacionais não estarem ali, né? Como mídia. Por exemplo, a gente começou, tô falando dessas YouTube, hoje nós estamos em todas, no TikTok, Kawaii, tudo. E hoje a gente tem, por exemplo, com os artistas, as melhores práticas. Qual que é o nosso diferencial hoje de mercado? A gente foi se adequando a esse mercado digital e assim, é uma coisa que muda todo dia. Todo dia você vai aprendendo e todo dia muda. O que se aprendeu essa semana que vem já esquece, porque já tem coisas novas. E o que a gente tem que fazer é nunca deixar. Então, por exemplo, nunca deixar de ir atrás do que está acontecendo. Eu sou muito curiosa nisso. Por exemplo, a gente entrou no TikTok,
Eu falei, eu preciso entender como funciona isso. E ontem, antes, pra você ter uma ideia, a gente tem muita coisa, muitos artistas, e eu sou saudosista, meu sócio fala, você com esses velhos, imagina, a gente tem de Pedro Bento Zé da Estrada, Liu e Léo, Zico e Zeca, As Galvão, Marciano, enfim, putz, sertanejo inteiro, né? Porque né, é bom a gente falar que por mais que o sertanejo se renove, quem gosta disso aqui não deixa de gostar, né? Imagina, eu tenho Chico Rei Paraná, Chico Rei Paraná com Leonardo, enfim, Mato Grosso, Matias, um monte de coisa. E aí eu falei, preciso aprender a lidar com esse TikTok. Falei, vamos começar. E eu tenho uma pessoa, a gente tem hoje, você vai melhorando, né? Então eu tenho um pessoal de marketing digital externo, eu tenho interno, tenho uma pessoa especializada em YouTube e TikTok. Para quê? Pra gente ir inovando todos os dias. Por exemplo, a gente conseguiu chegar em 200 mil inscritos no TikTok em 4 meses, sem conhecer. Tivemos um cursinho no TikTok, falei, vamos na gente. E aí hoje eu pego um produto e eu sei exatamente o que vai acontecer. É muito louco. E não é qualquer coisa que você consegue falar com esse público do TikTok. Como que é o TikTok de vocês? Vocês pegam todo mundo que é do casting, participa de alguma forma ou não? Hoje a gente, por exemplo, eu pego os nossos principais produtos, depois eu até te mostro. Eu pego os nossos principais produtos, escolho o melhor trecho da música, então eu tenho essa curadoria de fazer isso. Ontem eu estava fazendo isso e eu estava lembrando, meu Deus, quanta gente que morreu, quanta gente que produziu. Enfim. E aí você olha, coloca no TikTok, eu acho que virou, o TikTok é uma coisa assim mais prática. Você fala, não, é só jovem, não. Não é. Inclusive o que mais cresceu na pandemia são as pessoas mais velhas entrando no TikTok. Exatamente. Por quê? Porque é mais fácil, é mais rápido. Você entra e você não precisa ter seguidor, não precisa ter nada. Você entra ali, você já... Exatamente. E o que você... Bom, eles foram fantásticos, né? Porque eu acho que... O chinês não é foda. Não. Aquele algoritmo ali isso que é do demônio. Eu tava em Austin, né? Eu vou todo ano pro South by South. Assim, eu sou nerd de estudar, né? Eu estudo muito. E esse ano era sponsored by TikTok. Tipo, é tudo TikTok. Vocês falavam disso. E o algoritmo deles é um negócio que está muito à frente. E a ferramenta de anúncio é bizarra. Eles vão dominar tudo. É impressionante. Você tem uma ideia? Eu fiz experiências. Você já usou os ads? Tá funcionando bem? Tá, mas... Eles ainda não dão... Não é muito granular. Eu ainda acho que está muito aberto, né? E assim, você tem que... Como eu sempre falei, a gente vai ter que sempre criando diferenciais para você conseguir também funcionar, porque senão os demais vão te passar. E a gente está conseguindo, graças a Deus, mas é todo dia aprendendo o que está acontecendo, quem está vendo, como que é esse público, o que ele quer, como que ele prefere. E aí, novela Pantanal, por exemplo, que das coisas que você estava perguntando, como é que você sai? De ocupar espaços, né? Você pode imaginar que na atração eu tenho Sérgio Reis com Almir Sater cantando Xalana, tenho Tocando em Frente, ou seja, todo o repertório que tem no Pantanal, eu tenho. Então eu lancei uma playlist, tanto no YouTube quanto no TikTok, clássicos do Pantanal. Entrou alguma sua na novela ou não? Entrou. No primeiro capítulo a gente estava com uma da... Mas assim, do coisa não, os artistas novos, a gente nem... Mas assim, arrebentamos. Teve um caso, por exemplo, tirando os outros também foram bons, que em 48 horas a gente conseguiu 1 milhão de visualizações numa música. Eu falei, então acho que a gente está começando... Cara, mas isso é o olhar, é o dono. Que você é... Meu pai fala, vocês são tudo tarado nesse negócio. Mas a gente ama esse negócio, a cachaça, né? Não, eu tô falando que eu paro pra fazer qual é o tempo que vai entrar no TikTok. Não, você contando dá pra ver, porque é engraçado que tem uma característica, né? Essa geração do Castelo Branco, a do Mainar, porque eu acho que não sei a idade, mas essa geração eram todos malucos pelo trabalho que faziam. Max Pietsch, os caras não dormiam, ficavam até 5 da manhã na gravadora. E aí você vai vendo que vai renovando, e às vezes a galera que vai chegando jovem não é apaixonado pelaquilo igual a geração que criou a indústria. Nossa, né? Você sabe que eu falo isso o tempo inteiro?
E dizem que na Globo é igual. Aqueles caras lá que fizeram a Globo, eles eram... Aquela galera vivia aquilo, né? Então, quando vai renovando, são pessoas que são mais burocráticas, né? E aí é óbvio que você, dona do teu casting ali, você vai ficar pensando naquilo, porque você não vai sair às 5 do trabalho e vai trocar de assunto, né? Não. Eu sei porque eu não consigo também. O que me incomoda, talvez, hoje nos jovens, eu falo isso pro meu pessoal, e mesmo esse pessoal que faz para mim marketing digital, que eu sou muito crítica, eu acho que tem coisas que são tão óbvias. Só que eu acho que eles têm uma visão muito reta. Eles não conseguem abrir. Não. Eu tô falando para você, um grupo de televisão, outro dia uma pessoa fala assim, isso já há algum tempo. Me perguntaram aqui quem é fulano, nunca ouvi falar. Eu falei, pelo amor de Deus, chamei no particular, eu falei, não faz isso. Manda um Google. Hoje tá tão fácil, a gente não tinha isso. É muito fácil você se informar. Mas o jovem, eu acho que tem um pouco mais de resistência, talvez. Porque ele tem uma visão e é aquilo que ele segue. E me incomoda, porque, por exemplo, eu tive, falando do TikTok, a gente teve uma reunião com o pessoal da curadoria do TikTok. Aí eu ouvi, eu falei, tudo que ele falou, a gente já tá fazendo. Não tem mais nenhuma novidade. Eu sempre falo pra galera, assim, eu faço muito curso, né? Eu viajo pra palestra, não compro o curso. Tudo bem, vai lá na palestra do YouTube, mas eles não vão te ensinar nada pra você quebrar a banca, né? Uhum. Então, assim, tudo que eles vão te ensinar é o que você não vai quebrar a banca. Vocês que vão ensinar um negócio, deixa eu te ensinar aqui como que você estoura um artista sem me pagar o anúncio. Exatamente. Então, assim, nunca vai ser nessas palestras que você vai... Esse jovem, né, que tá começando, eu acho que ele tem um pouco ele acha que sim, ele vai ter que ensinar. Não, ninguém ensina nada. E nem eu vou ensinar também, porque senão eu tô indo contra. Se vira, tô me virando. Exatamente isso. Tô me virando. Né? Mas é difícil. Uma coisa que eu vi em palestra lá fora dos selos independentes, que tem selos gigantes, né? Pensar que Taylor Swift nasceu de um selo independente, né? Uhum. É a coisa de obrigar. Eu acho justo. Então, por exemplo, você tem um artista de um estilo A, né? E aí você tem o pixel do Facebook do artista A. Quando você assina com outro artista que é do mesmo segmento A, e outro, você, no contrato, você bota que obrigatoriamente eu vou poder usar o pixel desse aqui para anunciar esse aqui. Então, por que eu tô te falando isso? Porque você tem como criar uma audiência personalizada de quem clicou, quem viu 75% de todos os vídeos do artista 1 do segmento A, né? Essa audiência que você vai criando ao longo do tempo, que vai criando aquele pool de retargeting, se esse artista A é o Zezé de Camargo começando, eu posso usar, quando eu vou anunciar esse artista novo, eu quero anunciar para pessoas que assistiram os vídeos desse artista aqui. Então eu começo a criar audiências relativas de uma audiência muito pronta. Uhum. Você tá entendendo o que eu tô falando? Uhum. Então quando eu crio um ad lá, você é a agência, né? Você é a atração. Você tem acesso a todos os artistas e tá em contrato que você pode usar. Então quando eu vou criar uma audiência para anunciar esse artista 5 do segmento A, eu vou usar todas as audiências personalizadas que eu criei desses artistas. Então eu tô mostrando meu lançamento para pessoas que gostam desse, eu tô falando assim, que assistiu 75% ou 90%. Eu falei isso em gravadora, é mais complicado a multinacional, mas eles botam tanta coisas absurdas que isso poderia estar no contrato. Porque você começa a criar um pool de retarget que é um negócio absurdo, assim. Quem compra a geladeira vai comprar o troço de botar... Você entende o que eu tô falando? Completamente. E isso aqui pouca gente faz no mercado da música. Sabe por que dá trabalho? Mas isso aqui dá trabalho, mas isso aqui corta todos os atalhos. Eu não tô dizendo, eu acho fantástico. E o Clemente, eu tô falando pra multinacional, isso dá trabalho. O Clemente, eu botei na entrevista que eu dei pra Popline lá, eu falei, o Clemente virou o maluco que chega lá, dá uma ideia que vai dar trabalho. E uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos que é diferente daqui, quando você chega e fala isso pra um americano, ele fala, me explica isso direito, eu vou te contratar. Aqui no Brasil você chega numa reunião, numa multinacional e fala assim, o cara digital já fica incomodado porque você tá falando uma coisa que ele não conhece. Aí o outro fica incomodado porque ele contratou alguém que não conhece o que você tá dizendo e se chegar o presidente vai ver tudo isso e fode pra todo mundo. Então tira o Clemente, perde... Você entende o que eu tô falando? Entendo. Aí o Clemente virou, eu falei assim, bom, então vou fazer minha coisa em outro lugar. A gente faz isso que eu tava te explicando com o lance das campanhas dos artistas, exatamente isso que você tá me falando. Você pega um artista, você vai fazendo outro, e outro, e outro, e outro. Dá trabalho.
A gente tá abrindo um segredo que nem todo mundo conhece. É verdade. A única pessoa que eu vi falando sobre isso é o Nelson Tristão, da gravadora Gospel, e ele é foda. E é isso, é o olhar do dono ligado no digital, e você vê o tamanho que no Gospel ele tomou. Qual é a gravadora do Nelson mesmo? Tristão? É a... OMI? É Oni, Oni Music. Oni. Gigante. E ele fala, cara, se meu artista gosta... Adorando. Ponto 1, eu vou mostrar pra todo mundo. Agora, isso é uma coisa que... Você sabe que isso, você falou do gospel, a gente tem um selo católico. E você vê como é difícil pôr isso na cabeça das pessoas, que não é diferente. Não, e fora que disso aqui você cria uma audiência lookalike, né? Disso aqui, e aí você vai expandindo, então... Aquela Jornada Mundial da Juventude, sim, teve aqui no Rio de Janeiro, vários artistas, falei, bom, vamos trabalhar. Então, o que vai acontecer? Nós temos 20 artistas, cada um vai ficar com 100 CDs e vão distribuir e falar, e nas entrevistas desses 10 artistas que estão aqui, um vai ajudar o outro. Quantos foram buscar o CD? É muito difícil isso. Quer dizer, ou o dono faz, agora você esperar que tenha colaboração dos artistas, não tem. Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, já fiz os CDs, então tinha a dona da feira, eu falei, kit, põe aí no seu kit que os participantes, porque nenhum artista foi buscar. Isso é um negócio muito louco, né? É muito difícil. Agora, se eu sou uma gravadora, por exemplo, Dr. Dre, falando, cara, quando sai minha artista, as outras têm que postar que saiu. Só que elas são tudo concorrentes, imagina, cara, com os maiores artistas do mundo, hoje... tá em contrato, entendeu? Então, se eu sou a Warner, eu vou assinar com uma Anitta e falar assim, olha, Anitta, tá aqui em contrato, meus artistas têm sempre que fazer um post relativo de um outro lançamento do mesmo segmento. Cara, a gente não tinha que fazer TV, vai ter que fazer isso, porque, cara, os artistas viraram mídias, sensacional, né? Mas... Não, imagina, que a Anitta hoje vale mais a pena que no Faustão. Não é? Com a Anitta certeza. falar, olha, estou aqui no canal do Clemente, você prefere no Faustão, no Luciano Huck ou a Anitta fazer um post? Prefiro a Anitta fazer um post. Sem sombra de dúvida. Né? Porque são mídias, Você viu, né? Como mudou? Muito. É muito louco. Mas é maravilhoso isso, ver mudando, eu acho maravilhoso. Mas é difícil, inclusive de você colocar isso na cabeça do artista. Não, inclusive colocar na cabeça do artista que ele é a mídia. Exatamente. Porque às vezes eu falo, mas eu tenho que fazer TikTok. Cara, o Cazuza, rock and roll, tinha que ir no Chacrinha cantar com abacaxi. Por exemplo. Não é? Imagina convencer o Titãs aí no Chacrinha. O Sérgio Brito falou, cara, já que a gente vai, então a gente vai fazer figurino pro Chacrinha. Ali eram eles no Chacrinha, eles não eram daquele jeito, né? Eles usavam a mídia Chacrinha a seu favor. Então... Você tá falando é uma coisa, imagina, a gente, para sobreviver, muito, a gente tinha que fazer isso. Por exemplo, eu ia num programa de TV com um artista. Podia estar lá quem fosse. Pode fazer um videozinho aqui com o meu artista? Então imagina, eu estava com sertanejo, eu punha samba, pagode, rock, pop. Eu falava, vocês têm que entender que é uma coisa, não é o seu público, mas você vai estar falando para um outro público. E na hora que você postar isso, você vai marcar o artista automaticamente também vai fazer isso. Que fica feio não fazer. Exatamente. Consigo fazer com alguns, mas não pensa que isso é fácil. Porque, não, imagina, não vou pedir para ninguém. Eu falei, não é você que vai pedir, quem vai pedir sou eu. Cara, é cross-mídia, na verdade, né? E assim, imagina, uma vez eu estava, acho que no Ratinho com uma dupla sertaneja, tava o Arancan. Acho que a dupla tem 40 e tantos anos, o Arancan tem 36. Eu falei, Arancan, você precisa me fazer um videozinho assim assado? Eles têm mais idade que você, então fala um pouco aqui. Você põe isso no ar, tô falando dele, mas tinha outros artistas, que acaba virando uma coisa muito legal, porque você está falando de um artista que não é do seu segmento, não tem nada a ver com o seu perfil, e que o perfil, por exemplo, estava lá também um forró, quem era? Bom, não me lembro. E a esposa do cara falou assim, putz, que legal, de repente a gente vai falar agora pro sertanejo, que não é o nosso perfil. Eu falei, exatamente. A gente vai conseguir misturar um pouco esse público. E a atração é isso, é essa mistura mesmo de público, de artista. A gente tem de tudo ali, né, no nosso catálogo. Você conseguiu convencer os artistas a terem canais de YouTube ativados com, por exemplo, vlog? A indústria não usou
Cara, vlog mas não é fácil. É assim, eu explico, a Júlia. Eles viram, você faz pra mim? Não, pelo amor de Deus. Então hoje a gente, qual que é o diferencial nosso hoje? A gente acabou partindo para um modelo que não é único. Ele pode ser super variável. Então, por exemplo, o que é super variável? Eu posso fazer de tudo para um artista, desde as mídias sociais até gravação, enfim. Ou pegar um produto pronto. E só distribuir. Só distribuir. Eu posso fazer televisão, eu faço televisão. Posso fazer rádio? Sim. Hoje a gente pode fazer qualquer coisa, dependendo do pacote que a gente tem. E esse contrato varia de acordo com o modelo de negócio, né? E o mais louco é que hoje tem muitas agregadoras, então é simplesmente distribuir. Não, a gente não é só isso que a gente faz. A gente trabalha realmente o produto. Eu trabalho os artistas, não é eu trabalho. A música não acontece nada. Indo pra praia, simplesmente né? subir, não vai acontecer nada. E assim, mas é difícil você explicar isso para o artista, principalmente para essa turma mais velha, que eles têm que ter uma página no YouTube, que eles têm que ter um Face, um Insta. O mais velho eu entendo, entendeu? Eu entendo o Ivan Lins não entender tudo, mas eu não entendo o artista de 19 anos que me diz que o mundo tá uma merda, eu não entendo. Assim, também não. Tem que trabalhar, caralho, entendeu? Também não. Pô, eu tô aqui todo dia gravando vídeo, criando. Aí o cara, aí é o seguinte, quando o canal estoura, mas também arruma uma outra. Né? Eu acredito em criador de conteúdo. O artista hoje é um criador de conteúdo. E criar conteúdo é um lifestyle, não é uma coisa que você vai fazer por um mês, é uma coisa que você vai ter que fazer pra vida. Exatamente. É pra vida. Hoje você ser artista, você também é um gerador de conteúdo. E é pra vida. Se você não tá pronto pra isso, você não. A Anitta, no tamanho que ela tá. Tem dia que eu entro no stories dela, tem assim, 100. É um negócio que você vê a menina faz stories o dia inteiro. Ela tá olhando pras tags. Hoje a tag é o Greenpeace, alguma coisa. Ela vai, a bunda. Ela entra em todas as tags. Então, assim, qualquer acontecimento no mundo. Ela é marqueteira, né? A Anitta tá envolvida naquilo, porque ela dá uma opinião, ela é contra, é a favor, ela endossa, ela. Eu acho o máximo isso. Eu acho também. Eu acho que uma das coisas, o artista tem medo, né? De colocar ideia. Nossa, é muito louco isso. E todos. A Anitta eu acho que é um diferencial, tem meia dúzia aí que realmente se posiciona, mas a maioria não quer se posicionar, tem medo. Mas eu acho que se você tem o posicionamento, eu trabalho com o branding também, então assim, eu sempre tenho os atributos de uma marca, né? Uhum. Então você tem que ter muita clareza que atributos são esses, qual é o teu atributo prioritário, o que é orbital, e falar assim, bom, política é um atributo meu? Não, então política eu não entro. Mas você tem conteúdo, humor, né? como atributo da tua marca. Então, humor. Oreo, por exemplo, é um biscoito... Cara, eles são geniais, porque é tudo com humor. Então, humor é um atributo da minha marca. Então, aconteceu uma coisa engraçada. Tem lugar de fala pra falar sobre isso. Vou entrar nas tags de humor. Não me meto em política, não me meto em questões raciais, sociais, etc. Mas eu sou uma pessoa que gosto de veganismo. Veganismo é uma bandeira sua. Vai liberar essa tribo, vai entrar nessas tags, né? A internet tem um lance chato, né? Porque tudo ficou chato. E aí acho que isso gera um certo medo. Mas artistas têm muito pouca clareza da tua marca, do que eles são como marca. Então, de repente, você vê um maluco e aí é engraçado porque tem gente que você vê claramente que é o empresário que fala, vai lá, se posiciona. Cara, ninguém pergunta pro Samuel Rosa, pro Marcelo Camelo. Tem artistas que você vê que eles são tão discretos que a imprensa não vai lá tomar posição deles, né? Mas são maiores, né? Se você pegar, por exemplo, esses artistas novos, hoje eles estão mais engajados na mídia. Mas sem falar muito, eles entram sem opinar, sem... Eu não sou empresário, não tenho gravadora, assim, até porque eu nunca encontrei uma turma. Tipo, se eu tivesse conhecido você na vida com esse olhar viciado nessa porta, eu falo, eu quero estar com essa galera aí, porque você é viciada nessa história, né? E os malucos que eu vou conhecendo e que eu queria trabalhar junto, ou estão fora de alguma coisa, tipo Castelo Branco, tá no OBC, Mainá, tá com o selo dele lá, com a vida ganha, tipo, Oladião, os caras, tipo, que todo mundo é viciado nessa parada, né? Mas assim, eu, por exemplo, se eu tivesse um artista hoje, ele for olhar e falar assim, vou me posicionar na eleição. Se ele não for um artista que isso esteja no atributo da marca dele, eu vou falar, olha só, se você falar você vai estar pelo menos 37% vai te odiar. E vice-versa. É isso que você quer? Mas eu vou. Tá, mas no atributo da tua marca tem isso? Tá no teu DNA se posicionar politicamente? Então fica quieto.
fica quieto. Exato. Eu sou o Renato Russo, você tem que se posicionar. Exatamente. Se espera de você que você se posicione. Agora, você vê as pessoas fazendo... e aí a diferença daqui pra Inglaterra, pros Estados Unidos, né? A galera lá sabe... Eu vi uma palestra do Nine Inch Nails, os caras falam, cara, a gente é um ecossistema, a gente é um país. E nosso país tem bandeira, valores. Então a gente sabe assim, minha plateia é Apple ou é Android? Eles sabem, então... Sabem tudo. Então, campanha da... Não, porque a nossa audiência, ela é Apple. Então, Apple, Lifestyle Apple tem várias coisas naquela cultura. Então, eu acho que essa é a falta de sintonia fina. Mas você sabe que eu acho que o que aconteceu nesses tempos todos... Teve esse boom da internet, primeiro do download, né? Começou com download, ninguém sabia direito o que era. Hoje quase nada, o streaming. Mas eles não conseguiram entender o que isso significa. Se você pegar, por exemplo, 2021, o mundo cresceu 18,5%. Que loucura. Na música, só estou falando de música. O Brasil, 34,5%. Isso num ano que a gente tinha pandemia ainda. Pra você ter uma ideia, nós trabalhamos durante a pandemia sem parar. Nós auxiliamos todos os artistas em como fazer live, em como agir nesse momento, enfim. Trabalhamos e não paramos de lançar. Não fica um dia em casa. E a gente conseguiu crescer. Eu acho que o que precisa, o que falta... é querer trabalhar. Por exemplo, tem muita gente, muitos seres que eu sinto, que eu gostaria até de ajudar. E a gente tem até, tanto eu quanto o Wilson, a gente tem um pouco disso. Por exemplo, no Sul, tem umas gravadoras que foram importantes, a City, eles não conseguiram ter essa virada que a gente conseguiu dar no mercado. Talvez hoje a gente seja a gravadora independente mais importante. Qual seria a outra? No hip hop você tem, né? Tipo, Pineapple, você tem grupos importantes, né? Tem. Em tudo. Então, a gente tem um pouco de tudo. E o catálogo hoje é uma coisa muito louca, né? Que imagina que lá atrás, eu olhava para aquilo e falava assim, o que você faz com isso hoje? Eu tinha um depósito com quase 600 mil CDs. Olhava para aquilo e falava, meu Deus, isso não vai ser... Tanto que hoje... eu já tem quase nada, a gente doou, fez de tudo, mas muitos não conseguiram fazer essa virada. A gente, como nós éramos um mercado pequeno, tinha as multinacionais e as gravadoras pequenas. Então a gente conhecia todo mundo no mercado. Algumas a gente conseguiu ajudar e outras a gente tentou, mas nem todos, alguns sumiram, né, do mercado, tiveram N problemas. Mas até hoje a gente tem contato com muita gente e ajuda ainda, porque eu acho que é um mercado tão deficiente de informação, quando eu digo de informação, é assim, eles não conseguiram fazer essa virada do físico para o digital. Eu acho que tem artista jovem que não fez a virada, eu falo mental, sabe? De ligar a chave. Isso com certeza. E você vê que isso é no mundo inteiro, né? Mas aqui assim, a gente tem tanta coisa importante tem que virar a chave. Eu vou te contar que eu viajo há 4 anos, 3 anos que eu vou para os Estados Unidos e gravo vídeo. Então eu vou, gasto o meu dinheiro e gravo vídeo e compartilho de graça. Em real time. Então eu vou lá. Esqueci o nome da menina, que explodiu no TikTok na pandemia, uma americana, começou a fazer uns vídeos com a chuva, com o troço da tempestade na cabeça, bombou, tá bombado nos Estados Unidos. Vou assistir aquela parece sai maluco, gravo vídeo, aí você vai ver, tem 300 views. 300 views. Aí eu falo assim, cara, é uma raça preguiçosa. Eu falo, vocês são preguiçosos, porque eu tô lá dando uma informação que é o topo da cadeia. Porque quando você vai em Austin, a mulher do Instagram que vai lá dar palestra, ela é head mundo de música do Instagram. Nossa. Não é a pessoa que vem aqui que não sabe nem o que tá acontecendo. Porque a pessoa que vem aqui na feira daqui é a menina daqui. Aqui a gente é Não, que é sempre as mesmas coisas, as mesmas pessoas, Aí vai lá o cara do TikTok, teve lá um chinês falando do ad, como que funcionava a estrutura de anúncio. É o cara que criou o anúncio. Aí eu vou lá, faço um vídeo, 100 views. Aí você fala assim, bicho,
E eu fiz, sei lá, 400 vídeos desses aí. Tudo de graça, cara. De graça. Quantos artistas vão lá e veem tudo? Quase nenhum. O podcast cresceu. Que é preguiça? Eu acho que tem... fazendo meia-culpa, né? Todo mundo que era meio mau aluno queria ser artista, né? Não, tipo assim, caralho, eu não me encaixo em porra nenhuma. O que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa que eu possa me expressar. Assim, meus amigos eram tudo mau aluno, eu, Lúcio Mauro Filho, fora o Cláudio Lins, que eram... Todo mundo era meio fudido, assim, né? De tipo, porra, você não se sente pertencendo a nada, não se enxerga sendo de nenhuma das profissões que tinham na caixinha, né? Sei, aquelas caixinhas prontas, tinha lá 5, 6, né? Então, eu acho que... E a gente tinha aquela visão de ler a biografia e falar, pô, uma gravadora vai me descobrir, ou a Globo vai me ligar, e eu vou ser o Cazuza. Isso existiu. Sim. Você era Janis Joplin e o mundo trabalhava pra você, né? E isso mudou. Só que as pessoas ainda vão ver o Elvis lá, e essa é a história que tá sendo contada, né? Ainda não tem o filme do, sei lá, do artista que estourou em 2019, aonde a gente vai ver em Hollywood, é o cara assim, aí eu estava em casa, comecei a fazer o TikTok, e aí bombou, e aí quando eu fiz o TikTok, eu fui parar em Hollywood. Essa história não está sendo contada ainda. Então nosso subconsciente ainda tá de que eu vou ser descoberto por alguém vai fazer alguma coisa por mim, alguém vai me botar e eu vou só entrar num jato, numa vida de glamour, e eu vou estar fazendo sucesso e ganhando dinheiro. Essa história ainda é contada. Então, né, quando, sei lá, daqui a 30 anos vai ter a história de todas essas pessoas que nasceram e construíram sua carreira na internet, né? Então acho que... Tem coisas muito legais, mas tem coisas assim muito loucas também, né? Sem conteúdo, e que eu olho e falo, como é que conseguiu? A memificação... É muito louco, porque, por exemplo, tem artistas que eu acho fantásticos e que não conseguem nada. Também acho que tem um pouco de falta de jogo de cintura, de como lidar com isso. E outros que eu falo, caramba, como que isso conseguiu estourar desse jeito? É muito ruim. E tem muita coisa ruim hoje. E que eu, de vez em quando, eu paro e penso, falei, meu Deus... Eu tô fazendo um exercício espiritual de mantra, de quando eu tô respondendo comentário no YouTube, que eu não tô conseguindo mais dar conta, eu escuto o top 50 do Spotify Brasil. Do mundo é mais fácil. Aí eu fico ali... Eu sei a lista. Aí eu falo, meu Deus. Mas ao mesmo tempo, a gente olha os 50... E só de ter 10 MCs, você vê que o mundo mudou. Porque esses MCs não passariam no crivo de uma gravadora, né? Então, assim, não me representa, mas eu fico feliz, porque eu sou parte do mundo mais privilegiado da vida. E as gravadoras me entregavam o que eu gostava, fora raríssimas exceções. Então, tinha um crivo muito elitista, né? Para entrar numa gravadora. Então, mas ao mesmo tempo... tá muito longe das pessoas que eu amo ocuparem esse top 50, que eu fico triste também. Mas vai ter que não vão ocupar. E que talvez não vão ocupar. Mas a única coisa que eu sinto é que tem tanta coisa boa nesse país. Muita coisa boa, né? Tem tanta coisa ruim que sobrepõe todas essas coisas boas, que eu olho e falo, gente, como é que a gente ajuda nisso? Por isso que eu falei no começo dizendo, a gente tem uma responsabilidade cultural, que a gente quer mostrar essas coisas boas. Por exemplo, imagina fazer um DVD de 50 anos do Quinteto Violado. Sabe quem é o Quinteto Violado? Sim. Um grupo lá de Pernambuco, isso cultural. Isso dá um orgulho de fazer, né? De legado. Um baita orgulho. Por exemplo, a gente tem um artista que foi fazer uma participação num DVD nosso, num DVD da Anastácia, que é o Mestrinho. Na hora que eu vi aquele cara tocando, eu falei, quero pra gravadora. Hoje... um lance legal, tocou com Gilberto Gil, tocando com vários artistas, a música dele é tema da próxima novela das 18 horas, com o Braulio Bessa. Legal. E assim, talvez você não saiba nem quem é, mas é assim, um artista muito especial, que o Brasil precisa conhecer. Ele fez um comercial de uma cerveja, não me lembro qual, que quando eu vi aquele comercial, isso depois que a gente já tinha até contratado ele, falei, cara, como esse cara toca, que fantástico, como a gente tem coisa boa. Você pode ser plural, ser comercial
É fácil? E lançar Não, muitas coisas não boas é também, fácil, não é fácil. Então, por exemplo, eu não é um artista que eu consigo ter no TikTok. Olha que lance louco. Você fala, ué, mas não. Ele vai bem no YouTube, ou seja, eu tenho alguns artistas que são para alguns segmentos de plataformas e outros que são para outros. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Eu acompanho, assim, tem uma... Até legal de você conhecer, chama Think Media, que ele ensina você a usar câmera para novos criadores, né? Mas são enormes, é uma empresa gigante dos Estados Unidos. Porque eles fazem review de equipamento, vendem link marketing afiliado, né? Muito legal. E aí ele estava respondendo outro dia uma pergunta, você tem que estar em todas as plataformas? Eu falei, não. Você tem que estar na sua plataforma. Escolhe uma e faz dela a sua casa. Eu, como gravador, tenho que estar em todas. Você tem que estar, porque é institucional. Exatamente. Mas como criador... E isso faz com que eu consiga passar para o artista o que é bom para ele, como é que ele pode estar nessas plataformas. Né? E aí volta ao atributo de marca. Todo mundo tem que estar no TikTok? Não. É o lugar onde entrega mais. Mas você precisa conhecer. Você precisa conhecer. E você precisa entender quem é você como marca. Você é engraçadinho? Então não vai fazer piada no TikTok, vai pegar mal. Eu não quero ver o Marcelo Camelo fazendo dancinha. Mas ele pode fazer coisas incríveis. Ele pode ler um livro no TikTok. Com certeza. Ele pode estar falando de poesia. Pode contar uma história, pode qualquer coisa. Qualquer coisa, no museu e mostrar e levar cultura. É o que tem a ver com o que as pessoas esperam de você como entrega, né? Muito legal isso, sabia? Eu acho que é isso. Por exemplo, Meet and Greets, né? Amanda Palmer deu uma aula sobre isso em Austin também. Ela falou, gente, Meet and Greets não é... Pra Taylor Swift vai ser tirar uma foto. O meu Meet and Greets eu levo meus fãs pro museu para conhecer o artista local. Então, olha só que legal. Muito. O Meet and Greet da Amanda Palmer, ela pega aquelas pessoas e antes do show ela visita uma galeria local. Então ela faz o Meet and Greet dela uma curadoria cultural. Então, o que é o Meet and Greet pra você? O que é o teu Instagram? Né? Você viu? É isso que eu tava te falando. Mas é entender o que é você como cultura, né? Exatamente. E esse mercado mudou e mudou muito. E as pessoas não conseguem acompanhar. Cara, tomei uma decisão muito séria. Eu tenho uma cliente, né, que é uma artista nova, que eu acredito muito que eu sou prestador de serviço mesmo. Chama Dora Sanches. O pai dela me achou, tô fazendo um trabalho, não deixo ninguém roubar ele, porque você sabe como é o Brasil. Você tem uma artista que tem um investimento, vai todo mundo superfaturar tudo, então não deixo. Ninguém que principalmente se sabe que tem, né? Eu conheço toda, a gente sabe, né? Tudo, ela conseguir tirar ela de todos os perigos, né? As feras, e protege igual um negócio. E eu falei assim, o que eu penso não se encaixa, eu vou incomodar numa reunião, entendeu? Porque eu vou querer fazer um brand book de um artista. Aí, quanto custa o brand book? Cara, um bom brand book custa 20 mil reais. Com alguém que faz moda de marca pequena, 20 mil reais. Ninguém quer gastar isso. Não. Só que aí na hora que tem um escândalo, se posiciona ou não. Aí você fala assim, ué, se fode agora aí, ué. Qual é o atributo da tua marca? Ninguém sabe. A guerra na rua, fala o quê? Ué, não sei. Fala aí, ué. Você tem um brand book pra eu saber qual é o teu atributo de marca? Então eu falei, eu vou ensinar, eu vou compartilhar, eu vou me aprofundar para compartilhar. Uma decisão que eu tive de vida. Isso. Porque senão você fica convencendo as pessoas. Eu falei, não, então eu tô te dando de graça, preciso te convencer, quer ver? Assiste, aí volta a história, é preguiça. Eu acho que as pessoas querem tudo muito mastigado. 5 dicas de como estourar no TikTok, é isso que as pessoas querem. Elas não querem ver o meu olhar para uma palestra que eu assisti que eu não tenho certeza alguma de nada. Eu só tô ali, ó, vi essa palestra lá, o cara que criou o anúncio TikTok disse isso. Toma pra você. E assim, você falou do TikTok. O que vai ser legal pra você pode não ser pra mim, que pode não ser pro outro. Exatamente. É muito difícil. Esse lance que você falou do TikTok, eu todo dia acompanho tudo que tá acontecendo. Porque você precisa entender o que as pessoas estão pensando e como elas estão pensando. Isso eu tô falando do TikTok, mas é a mesma coisa no YouTube. Quando eu te falei que todo mês eu tenho uma reunião para saber como é que foi o público, quem assistiu, qual é a idade, se é mulher, se é homem, aonde é importante para a gente saber como vai ser a minha próxima estratégia. É uma análise semanal mesmo. Dá trabalho, mas assim, tanto que as pessoas falam, de vez em quando você é muito chata. Eu falei, não, é detalhe, mas a gente tem que ter esse detalhe. E se eu não tiver, outro vai ter. Então, a gente tenta acompanhar cada
cada pedaço do que acontece. Esse lance de ver o YouTube todo mês, de ver o TikTok, por exemplo, a gente fez uma mudança agora recente, eu falei, vou virar de ponta cabeça. O teu YouTube. O meu TikTok. E o meu YouTube. Você sabe que você é uma figuraça pra ter teu TikTok, né? Eu acho que você, porque eu não você tenho nem tem mídia. personalidade forte, então eu acho que você é uma pessoa interessante pra estar ali. Não tenho nem mídia. Se você ter uma ideia, eu mal entro no meu Instagram. Você não entra no TikTok da atração, não? O tempo inteiro. Não, para falar, não. Não? Não. Você tem que falar. Nossa, mas eu fiz produção muito tempo. Sabe quando você é backstage? Nada de frente. Outro dia, a gente falando da Raquel, eu tava em Los Angeles, ela falou assim, vou gravar um negócio todo, porque gera um desconforto, e olha que ela é eloquente falando, né? Ah, que ela fala muito bem. Mas na hora que é falar pra câmera, muda tudo, né? Muda. É que eu fui virando um vira-lata. Perdi câmera, parece que ninguém nem tá ali, entendeu? E assim, um lance legal que eu acompanho nas suas entrevistas, você deixa as pessoas tão à vontade que parece que você não tá numa entrevista. Parece que você tá em casa batendo papo. Jura? Juro. Isso, de tudo que eu vejo, eu falei, não vou nem me preocupar. Se eu te contar que esses dias eu tô tão enlouquecida de trabalho e eu vou viajar agora na próxima semana, nessa semana, domingo. Acho que foi anteontem, eu fiz um resuminho do que eu poderia falar com você. Olha que loucura. Aí eu vim aqui te fudir, Eu sou produtora. Porque eu não Como falei de nada. produtora faz isso? É tudo certinho e tudo pensado. Produtora, cabeça de produtora. Não, mas eu quero justamente que você não planejou. Cara, quando alguém vem aqui fazer pitch, eu fico bem puto, assim, porque eu não aguento palestra aqui no Brasil, porque todo mundo vai lá fazer discurso. Eu também não. E assim os mesmos, quando tem né? 5, são os mesmos. Exatamente. Um joga a bola pro outro, fica tão, faz teu discurso que eu faço o meu, você aplaude o meu discurso, eu aplaudo o seu. E eu amo quando eu vou pra Austin, essas feiras, porque assim, tem lá, sei lá, mudou o algoritmo do Instagram. Aí vai ter alguém que vai dizer que aquilo é do caralho, alguém vai dizer que aquilo é injusto, alguém que vai dizer que aquilo é uma merda, alguém que vai dizer que tá tudo melhor, e a galera quebra o pau. Eu não vou falar de artista, eu vou falar de pessoas. Ele fala, o Facebook não existe mais, é uma porcaria, não sei o quê. Opa! Aí você fala, você mora onde? Você mora em São Paulo. Há 4 anos atrás elegeu o presidente. E não. Ninguém usava mais o Facebook, né? Aí você fala, vai lá pra cima, não é todo mundo que conhece o Instagram, que todo mundo... Tô falando quando a gente conhece o Brasil país continental como o nosso. Exatamente. O cara não sabe nem o que é Instagram, ele faz o Facebook. Eu não tinha Globo, mas eu tinha TV Aparecida, TV Século XXI, Rede Vida. A Rede Vida tem o mesmo alcance da Rede Globo. Ninguém sabe. Você saiu de São Paulo, 80 quilômetros que eu estava te falando, não tem. Ou é TV por assinatura ou é parabólica. Parabólica. Aí você fala assim, século XXI, nós estamos em 2022, como assim? As pessoas não têm, elas têm parabólica. Em Búzios, Você, em Búzios ali, a meu grande maioria irmão, das pessoas que aqui do lado é parabólica, todo mundo é parabólica. Meu irmão tem uma casa em Pernambuco, em Carneiros, parabólica. Aí você pega o quê? Rede Vida, século XXI, colocava todos os artistas lá. E eles vão? Vão, e você não sabe, vende show. Então ele fica feliz. Tá, aí você dá um pouquinho de trabalho. Ocupar, né? Exatamente. Por exemplo, Rede Vida. A amicíssima do dono da Rede Vida. Todo o meu conteúdo de vídeos, de DVDs, cedi para eles. Já que você não tem o calhau da Som Livre, você vai no... Virou especial de final de ano. Século XXI fazia especiais de final de ano. Quantas pessoas assistem por aí um especial do século XXI? Você está falando de Brasil. Na hora que você pega, por exemplo, a Rede Vida, que eu falo, tem transmissão, tem distribuição no Brasil inteiro. Imagina, você saiu das grandes capitais, você vai para uma cidade, São Paulo, 80 quilômetros, é parabólica. Porque a pessoa olha lá e fala, Rede TV, 0,3, mas 0,3 do país inteiro. Exatamente. Tudo é gente pra caralho. E aí, o que eu fazia? Comerciais com eles, cedia meu material, era uma divulgação, ajudava ele na programação que ele tinha, virava especial de final de ano, fez tudo que você possa imaginar, virava especial. Como é que eu tinha isso na Rede Globo? Não tinha. Então eu conseguia nas demais. E vendia para Rede Vida, para século XXI, datas diferentes.
mas conseguia colocar todo o nosso conteúdo no mercado. Quando a gente estava na Paradox, é porque é muito engraçado, né? A gente fazia Xuxa, fez Hebe, fez tudo. A gente fazia uns programas de uma TV que gravava na Paulista, ali que tem um teatro. Play TV? Eu não sabia que TV era, os negócios tinham audiência. Foi uma das grandes que depois... não é? A gente ia lá, cantava, aquela plateia enlouquecida, a gente não era famoso, mas qualquer coisa que botasse ali no... TV Gazeta também. TV Gazeta, e era muito engraçado, porque chegava a van, aí fica aquelas fãs lá de fora achando que é o Travessa, aí era a gente. Não, Travessa não é ninguém passa, aí você ia lá, tocava. E aí o Nilton falou, tem que fazer, isso é traço de audiência, sabe quanto é traço de audiência? Porque era a mesma tática de guerrilha da atração, né? Exatamente. Era assim, ou a gente criava as opções, ou a gente esperava acontecer. Não ia acontecer. Então a gente sobreviveu criando sempre alguma coisa. Esse lance que eu estou te falando de Barretos, que eu comecei a falar, meu, que delícia quando a gente chegou lá com os Travessos, que ele teve que colocar naquele palco que eu falei que eu queria que ele colocasse, e que assim, todo mundo cantou. Nossa. Não, ver virar é uma delícia, né? Olha, tipo assim... Aí explodiu pro Brasil, né? Travesso foi foda. Não, eu tô falando desse do Tradição, ainda Travesso também, os Travessos também. Não, porque você botou o Travesso mainstream, não é que... Não, os Travessos nós fizemos tudo. E foi aquilo que eu te falei. Quando eles começaram a vestir com a galocha, a roupa branca, eles estavam muito gigantes naquele momento ali, né? Tava. Olha só. Eu só vou terminar porque eu tenho um acordo com a equipe que é de horário, porque um mora em Belfort Roxo, ele vai, todo mundo vem de longe. Gente, que delícia, parece que a gente era pra ser às 9, eu fui até às 9h30 porque você é incrível, não podia simplesmente zerar ali e falar beijo, tchau. Então eu quero muito, vamos trocar contato, eu quero estar próximo de você. Com certeza. De verdade. E quem sabe ter alguma coisa juntos, né? Um produto, você falou que tem aí. Eu sou apaixonado por quem é apaixonado pelo que eu sou apaixonado, assim. Essa música tipo a Raquel é apaixonada pelo que ela faz, assim. Ela é capaz a música de eu falo, é um bichinho que morde a gente e não solta nunca mais, né? Você tá guerreira se reinventando, moderna, olhando pra tudo maravilhoso, de verdade, viu? Que bom. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigada a você, obrigado ao BC obrigado ao BC convidou. Por mais um presente. Exatamente. Gente, eu amei o papo, muito, muito mesmo. Obrigado, BC, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!